Olá pessoal, meu nome é Renan, você está no canal Ponto de Acumulação e essa é a terceira parte da aula 2 do nosso curso de Python, certo? Nessa aula a gente já viu os tipos básicos que a gente utiliza no Python, também já vimos algumas operações com esses tipos básicos, né? As operações numéricas, operações de comparação e operações lógicas. Nessa parte 10 a gente vai finalizar essa aula e a gente vai falar rapidamente algumas operações envolvendo o tipo string e algumas operações envolvendo o tipo lista. Bom, então falando aqui sobre operações com strings, já vimos que strings são um dos tipos básicos do Python que a gente usa para guardar valores de tipo texto, certo? E então, sendo um tipo texto, tem algumas operações que já vêm por padrão, certo? A gente chama de operações, mas na verdade são métodos da classe string. Então, o tipo string ele é uma classe, certo? E qualquer variável que é do tipo string é um objeto, uma instância dessa classe, certo? Que possui esses métodos aqui, certo? E bora então ver esses principais métodos e como utilizá-los. Então, o primeiro método aqui de strings que temos é o método upper, e o que ele faz? Ele coloca todos os caracteres em maiúsculo, ou seja, a frase inteira tu vai ficar tudo maiúsculo, certo? E o contrário dele é o método lower, que ele coloca todos os caracteres em minúsculas, certo? Acho que é bem simples assim. O próximo método que temos aqui é o método split, certo? O que ele faz? Ele divide a string de acordo com o separador especificado, ou seja, por exemplo, se você tem, digamos, uma string que está armazenando uma frase com várias vírgulas, por exemplo, aí você passa o método split com o separador sendo uma vírgula, essa frase vai ser quebrada em vários pedaços, certo? E são os pedaços que estão entre as vírgulas, certo? E tudo isso é armazenado em uma lista, certo? Vai ficar bem claro isso nos exemplos, certo? Um outro método também é muito útil, por exemplo, você está processando dados, você está recebendo dados, por exemplo, de um formulário, coisas desse tipo, certo? É o método strip, que ele simplesmente remove os espaços em brancos no começo e no final da string, certo? Quer dizer, não somente espaço em branco, tabulações, enter, né, barra n, tudo isso ele remove para ficar um string bonitinho, sem espaços, né? E por fim, um outro método que a gente tem aqui é o método de concatenação, certo? Que ele junta duas strings em uma mesma sequência. Acho que também vai ficar claro isso aqui nos exemplos. Então, bora lá entender essas operações com strings aqui, né, na prática. Estamos aqui com o Colab, eu vou copiando aqui, colando esse código por partes, né? Então, vamos aqui primeiro definir as variáveis. Então, aqui temos o texto 1, Python é massa. Texto 2, xadrez é massa também, certo? E aí, vamos começar primeiro com a concatenação. O que é a concatenação? Como eu disse, a gente vai juntar duas strings, uma depois da outra. Assim. Então, quando a gente dá aqui o print, texto 1, mais um ponto, mais texto 2, a gente meio que juntou em duas frases. Né? Então, aqui Python é massa, ponto, xadrez é massa também. Posso até fazer algo diferente aqui. Vou botar um ponto final aqui também nesse cara. Aqui não precisa de espaço, né? Então fica assim. Lembrando que também eu posso, por exemplo, salvar isso aqui numa variável, né? Eu posso fazer algo nesse sentido aqui. Eu vou copiar isso aqui, salvar numa variável, chamado, por exemplo, novo texto. Olha, até completou aqui, mas faltou o outro cara aqui, né? Novo texto. E aqui print novo texto. Vou apagar isso aqui, né? Então, ou seja, quando eu concateno, ele vai retornar uma nova string com os valores das strings concatenados, um atrás do outro, certo? E aqui temos o texto 1 e o texto 2 com o upper e o lower, certo? Ou seja, o upper ele coloca tudo em maiúsculas, o lower tudo em minúsculo, então vai ficar assim, certo? Bem simples, bem... não tem segredo aqui, né? O split, como eu disse, o split ele divide aqui a string de acordo com o separador. Então aqui eu vou fazer um split, vou dividir de acordo com o separador o texto 1, certo? Que é um texto 1, Python é massa. Significa que tudo que está antes do aqui vai virar
um elemento da lista, tudo que vem depois vai virar outro elemento, o segundo elemento da lista, certo? E se a gente tivesse mais as aqui, ia ter vários elementos nessa lista, né? Vamos rodar aqui para ver. Então, Python é massa. Então, e o E foi engolido, né? Porque justamente o separador que a gente está usando para... que a gente está passando aqui como argumento do método, o separador, ele é comido aqui nesse método, ele não entra, certo? No retorno, certo? Podemos dar um outro exemplo aqui, um texto. Olha, ele deu um completamento bem legal, que esse aí aqui é Rei, Rainha, Torre, certo? Eu posso fazer um split. Eu ia dar outro exemplo, eu ia pegar a mesma frase aqui e só botar várias vírgulas, mas essa sugestão da IA foi muito boa, né? Então o texto aqui que é Rei, Rainha, Torre, tudo separado por vírgula, e eu quero as peças aqui, uma lista de peças, que é pegar o texto e fazer o split pela vírgula. Não somente pela vírgula, mas pela vírgula com espaço, né? Porque senão eu vou pegar esses espaços aqui, né? Certo? Então quando eu rodo aqui, eu vou ter uma lista com o nome das peças, né? Eu posso fazer diferente, né? Eu posso fazer aqui, tirar os espaços, e aí não preciso colocar o espaço aqui no separador. Vai dar no mesmo. Pois bem, e aí fica uma pergunta, né? E se o separador não existir dentro da string, né? Por exemplo, se a gente botar aqui um separador ponto, não tem ponto aqui nesse cara, certo? Então, se aí fica com um pequeno desafio, eu não vou rodar essa célula, porque eu acho que é importante estimular assim, a curiosidade, o pensamento crítico de vocês, mesmo pegar o código e pensar em coisas e rodar por conta própria, mas rodem isso aí para ver o que acontece quando não existe o separador na string que a gente quer fazer o split. Bom, o próximo código aqui é um outro processo que a gente pode fazer com strings, né? Eu acabei nem comentando muito isso, mas é fazer o passe de uma string para a lista. O que isso vai fazer? Isso aqui vai retornar uma lista com os caracteres da string. Basicamente é isso, né? Então, quando a gente roda aqui, viu que a gente teve uma lista em que cada elemento em que os elementos são cada um dos caracteres presentes aqui na string. Uma outra operação que eu acabei nem comentando lá nas nossas aulas, mas é você multiplicar uma string, certo? Que a gente somou, entre aspas, né, concatenou dos strings, mas a gente também pode multiplicar uma string por um número inteiro, certo? E o que isso vai fazer? Isso vai fazer uma concatenação de 5 cópias desse texto 1. Basicamente é isso. Então, isso aqui é como se a gente estivesse fazendo texto 1, mais texto 1, mais texto 1, mais texto 1, mais texto 1, certo? Então é só uma forma mais simples de escrever uma concatenação repetida muito longa. Basicamente isso, né? Então rodar aqui, então basicamente é isso. Então aqui, temos aqui Python é massa, repetido 5 vezes. E por fim vamos ver aqui o método strip, né? Que é o método que limpa os caracteres no começo e no final da string, né? Eliminando os espaços em branco, certo? Então aqui temos aqui vários espaços brancos, certo? Texto aqui, vários espaços brancos aqui no final e no começo, certo? Ele vai remover aqui os espaços dessa string com espaço, certo? E lembra que ele não faz essa operação na string sim, né? A string com espaços aqui vai continuar sendo igual. Ele faz uma cópia aqui, retorna uma nova string, então a gente tem que armazenar essa informação em outra variável, certo? Então quando a gente faz aqui, temos que o texto aqui sem os espaços, né? E só pra gente, você vê que eu seleciono, tem apenas esse texto, né? Eu vou rodar aqui uma outra célula, print string com espaços, né? Pra vocês verem a diferença. Print string com espaços, certo? Vamos rodar essa célula, certo? Vocês veem que já tem uma diferença aqui, ó, e quando eu seleciono, ele já destaca aqui os espaços em brancos, certo? Então, basicamente, de operações elementares com strings, né, temos isso. Na verdade, não são nem operações, a maioria aqui são métodos da classe string, mas é importante a gente conhecer que a gente vai usar muito isso aqui ao longo das aulas. Para finalizar aqui esse vídeo, vamos falar aqui dos métodos, né, das principais operações envolvendo listas, certo? Então, como eu mencionei, uma lista é basicamente uma sequência de dados, né? E que pode ser dados de tipos diferentes, certo? Mas a gente pode armazenar vários valores nessa lista, certo? E aí,
o que a gente pode as operações envolvendo listas basicamente se referem a você adicionar elementos na lista e remover elementos dessa lista, ou encontrar um elemento em determinada posição, certo? Essas são as operações básicas envolvendo listas, certo? E os métodos que a gente vai ver aqui são esses. Temos o método pop, que ele remove o elemento da lista na posição especificada, certo? Se não é especificado em uma posição, por padrão ele remove o elemento que está na última posição, certo? Também temos o método remove, que ele também remove um elemento da lista, só que qual a diferença dele para o pop? O pop, a gente tem que indicar qual a posição do elemento. Então, eu quero remover o elemento da posição 3, ou o elemento na última posição, certo? Já o remove, a gente tem que especificar qual o elemento que a gente quer remover, e aí ele vai procurar na lista esse elemento, depende de qual posição ele esteja, e remover, certo? E o método append é o método que adiciona um elemento especificamente no final da lista, certo? Então, quando a gente dá um append, a gente está adicionando um novo elemento no final da lista. Temos também o método índice, que ele retorna o índice do elemento que a gente está especificando. Eu acho que está até escrito errado, né? Está escrito retorna o elemento da lista na posição especificada. Não, ele retorna a posição do elemento, né? Eu vou dar um de civil nos 30, né? E corrigir isso aqui ao vivo, entre aspas, né? Retorna o índice do elemento especificado, certo? Índice tem acento aqui, certo? Então, dado o elemento, a gente recebe o valor do elemento, certo? Ele vai procurar esse elemento na lista e retornar o índice dele, certo? E por fim, também temos aqui a concatenação de listas, ou seja, a gente vai somar duas listas e ele vai simplesmente criar uma nova lista juntando duas listas em sequência, certo? Então, vai ser uma nova lista em que os primeiros elementos são os elementos da lista 1 e os segundos elementos, os restantes, né, são os elementos da lista 2, certo? Então, bora lá para o Colab ver aqui as implementações. Então, bora botar isso aqui em prática com a implementação, e aqui eu trouxe um exemplo um pouco mais divertido, né? Então, temos aqui um tabuleiro de xadrez, certo? Com algumas peças. Montei esse tabuleiro, tirei um print, certo? Então, temos aqui, por exemplo, um rei preto na C5, um rei branco na G4, um cavalo preto aqui na D6 e assim por diante, certo? Então, temos aqui uma disposição de um tabuleiro, certo? E aqui temos o código que a gente vai rodar e a gente vai fazer a gente vai tentar entender o que significa esse código aqui, o que ele faz, né? Então, temos aqui as peças brancas, temos uma variável chamada peças brancas, que é simplesmente uma lista de strings, e essas strings estão indicando aqui a peça e a posição. Então, aqui rei em G4, peão em F3, que é exatamente o que temos aqui, né? Rei em G4, peão em F6, né? Eu falei errado, né? Peão em F6. Deixa eu até corrigir aqui. Devo ter digitado errado aqui, né? Enfim, e as peças pretas, rei em C5, torre em E7, cavalo em D6, será que está correto isso aqui? D6, está correto, né? Enfim, temos uma lista aqui de peças capturadas e vamos ter uma lista de movimento. Então, vamos fazer pequenas brincadeiras aqui para entender o que está acontecendo, né? Então, mas antes de rodar, a gente vai fazer um exercício aqui de lógica, que isso é importante, né? A gente pegar o código e tentar seguir a lógica dele e tentar entender qual vai ser o resultado esperado, né? Isso aqui às vezes, eu sei que às vezes é difícil, às vezes o código é muito complexo e é difícil, assim, de ter, de seguir logicamente o código e saber qual vai ser o retorno dele, mas um código simples desse aqui vai ser simples de sacar o que está acontecendo, né? Então, basicamente, vai simular um pequeno jogo de xadrez aqui, certo? Onde a gente vai adicionando os movimentos, vamos adicionando as peças capturadas e alterando aqui os valores das peças brancas e das peças pretas, certo? Então, temos aqui o movimento, certo? Que é o movimento de captura, certo? O peão na coluna F vai capturar a torre na E7, certo? Então, um movimento aqui de captura. Então, a lista de movimentos, estamos dando um append, ou seja, uma lista de movimentos, é uma lista que a gente iniciou como vazia,
mas vamos agora inserir o primeiro movimento nela, que é esse movimento aqui dado por esse string, certo? E a peça capturada é a torre em E7, certo? E também vamos adicionar essa string aqui capturada na lista de peças capturadas, certo? E vamos remover a peça capturada aqui da lista de peças pretas, certo? Vamos pegar o índice aqui na lista de peças brancas, vamos pegar o índice exatamente da peça que efetuou a captura e vamos alterar o valor da lista nessa posição, certo? Que é uma coisa também que eu esqueci de comentar, né? Que a gente pode fazer isso, de alterar o valor que está numa lista em um índice específico, certo? Eu acho que já está um pouco complexo aqui. Vamos copiar esse código aqui e rodar no Colab para a gente ir acompanhando passo a passo, né? E vendo a coisa acontecer. Então, copiar aquele código inteiro aqui no Colab, certo? Mas a gente vai rodar só essa primeira parte aqui. Então, vamos copiar essa primeira parte, adicionar aqui na linha e vamos rodar essa primeira parte. Então, qual é a... Então, o que a gente espera? A gente iniciou com uma lista aqui de movimentos, uma lista vazia, uma lista de peças capturadas aqui também vazia. E isso aqui são duas maneiras de você iniciar duas listas vazias. Você pode abrir aqui os colchetes, que é o símbolo de lista, ou fazer um list com os parênteses, né? Que ambos os métodos vão te retornar duas listas vazias, certo? E o movimento aqui, essa captura aqui, o peão capturando a torre em E7, certo? Então, quando a gente rodar isso aqui, vamos até dar um print, né? Print em peças brancas, vamos printar tudo, ó, já até completou aqui, né? Aí, vamos printar as peças brancas, fazer um print nas peças pretas, nas peças capturadas e nos movimentos para ver como é que tá até agora. Aqui temos um erro aqui, né? Porque eu alterei o valor lá, aqui era um peão em F6, né? Mas foi até bom dar esse erro aqui. Nosso primeiro erro aqui do curso, né? A gente vai ter uma aula só sobre erros, eu acho que é a próxima aula, mas ele tentou procurar esse valor peão em F3 na lista e não achou, porque o valor que tem aqui é peão em F6. Ok, vamos rodar de novo, agora vai dar certo. Então, a lista de peças brancas agora tem rei em G4, certo? E peão em E7, certo? Que é exatamente onde estava a torre. A lista de peças pretas não tem mais a torre, porque ela foi capturada. A lista de peças capturadas agora tem a torre em E7. E temos aqui um movimento só, certo? Vamos copiar essa segunda parte aqui. O segundo movimento aqui é o peão sendo promovido para a rainha na E8, certo? Então vamos adicionar esse movimento. Vamos pegar aqui o índice das peças brancas aqui, né? Ou seja, que posição está esse valor peão em E7, certo? E vamos alterar esse valor para a dama em E8, certo? Vamos copiar aqui, colocar uma nova linha de código, né? Então, rodando aqui, eu devia ter rodado de novo, não. Vamos dar aqui um print, peças brancas, movimentos, porque foi o que foi alterado, né? A gente adicionou um movimento aqui na lista e alteramos as peças brancas, certo? Então, antes, as peças brancas agora tem um rei em G4 e uma dama aqui, uma rainha em E8. E temos dois movimentos, vamos fechar dois movimentos aqui nesse jogo. Nesse jogo aqui tá tudo errado, né? Porque as bancas se moveram duas vezes em sequência, mas aqui é só um exemplo ilustrativo, certo? A gente, com calma, vai montando aqui toda essa lógica do xadrez ao longo das aulas, certo? Por enquanto a gente tá só brincando e tentando entender o que tá acontecendo aqui, né? Vamos continuar aqui, brincando aqui com o nosso código. Vamos pegar aqui o próximo código aqui. Agora eu vou definir uma nova variável, que é uma nova lista. Estou fazendo uma concatenação. Todas as peças agora, eu estou definindo uma nova variável chamada todas as peças, que é simplesmente a concatenação da variável peças brancas com a variável peças pretas, lembrando que ambas são listas. Então eu vou tornar, então assim, todas as peças também é uma lista, certo?
Eu não preciso printar aqui os movimentos novamente, né? Tentar fazer o print aqui. Então, eu concatenei aqui, né? Eu coloquei todas as peças brancas e logo em sequência todos os elementos aqui que estavam na lista peças pretas, certo? Fazendo aqui uma concatenação, certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer, como eu comentei lá na outra aula sobre listas, quando a gente começou a falar sobre listas, é que um elemento de uma lista pode ser uma outra lista. Então, posso ter uma lista dentro de uma lista, que eu posso ter, e nessa segunda lista eu posso ter vários elementos também, inclusive outra lista. Então, posso ter várias listas alinhadas, certo? Então, eu criei aqui um variável chamado peças alinhadas, que é simplesmente uma lista em que o primeiro elemento é a lista de peças brancas, o segundo elemento é a lista de peças pretas e o terceiro elemento é a lista de peças capturadas, certo? Então, como é que eu posso dar um print aqui em tudo, né? Print peças alinhadas, certo? E o que eu estou fazendo aqui nessa linha? Eu estou dando um print, eu estou acessando peças alinhadas na posição 1, certo? Lembrando que em programação sempre começa a contagem do zero. Então, como fala aqui, 1 é a posição 2. Então, estou falando aqui, eu estou peças alinhadas na posição 1. Então, estou olhando aqui para as peças pretas e vou pegar o terceiro elemento dele, certo? Que não existe, né? O terceiro elemento das peças pretas. Vamos rodar esse código aqui. Não existe. Vamos botar aqui o elemento 0, na posição 0, certo? Eu acho que comentei um pequeno deslize aqui na hora que eu estava preparando a aula. Não existe o terceiro elemento das peças pretas, né? Porque são apenas 2 elementos na lista de peças pretas. Então, vamos pegar aqui o primeiro elemento, certo? Então, esse primeiro print aqui mostra aqui uma lista de listas, né? Então, são listas alinhadas, em que, como eu disse, o primeiro elemento é a lista de peças brancas, o segundo elemento é a lista de peças pretas e o terceiro elemento é a lista de peças capturadas. E quando eu faço isso aqui, eu estou acessando a maneira de acessar esses valores que estão alinhados aqui, né? Então, eu acesso o primeiro elemento aqui de peças alinhadas, eu estou acessando aqui na verdade, o segundo elemento, né? Então, estou acessando esse cara aqui na posição 0, que é o rei em C5, que é exatamente o que temos aqui no segundo print, certo? Então, é assim que a gente trabalha com listas alinhadas. A gente pode botar uma lista dentro de outra lista e a gente pode acessar os elementos brincando aqui com os índices, né? Se eu tivesse, por exemplo, uma lista dentro de uma lista dentro de uma lista, eu poderia acessar aqui, precisaria aqui de 3 índices para acessar um elemento que está nessas coordenadas, digamos assim, certo? E isso que vai ser muito interessante, por exemplo, para, criar um tabuleiro, né? A gente vai ter, o exercício vai ser justamente sobre isso, né? Criar um tabuleiro usando listas alinhadas, certo? Então, é isso. Seguindo aqui em frente, para finalizar, vou trabalhar aqui com o pop, né? Só vai ver aqui, a gente tem um primeiro movimento, a gente tem a lista de movimentos, certo? Cadê a lista de movimentos, né? Vamos até printar aqui a lista de movimentos antes e depois, né? Print movimentos antes e depois. Antes. E a gente vai dar um pop no elemento de índice 0, ou seja, no primeiro elemento, certo? Quando a gente dá um pop, ele retorna esse elemento e esse elemento deixa de existir dentro da lista. Ele não existe mais, certo? Ele foi removido da lista e o valor desse elemento foi retornado, certo? Quando a gente dá um remove, o elemento é removido, certo? Mas ele não é retornado, até porque a gente já sabe qual é o elemento. Enfim, então vamos remover aqui o primeiro elemento, dar um print nesse primeiro elemento, que é o primeiro movimento, e vamos ver o antes e o depois aqui desse pop, né? Então, aqui, o antes aqui tínhamos 2 elementos, que são esses dois movimentos. Fizemos o pop aqui, e esse elemento aqui sumiu da lista, certo? Que era o esperado. E por fim, vamos encerrar aqui o vídeo falando um pouco sobre o exercício que eu vou deixar aqui para vocês. Como eu havia comentado, na maioria das aulas a gente vai ter um ou mais exercícios no final delas. E
Obviamente, esses exercícios, não são obrigatórios, certo? Até porque isso aqui não é um curso formal, nem nada, com certificado ou algo assim. Mas é interessante que vocês façam esses exercícios que a gente está propondo aqui, porque programação a gente só aprende na prática, certo? E eu estou pensando nesses exercícios de uma forma assim, bem prática, para que vocês possam assimilar os conceitos teóricos que a gente está vendo aqui, né? E, claro, eu dou exemplos práticos aqui, como vocês viram, né? A gente roda aqui as células no Colab, mas uma coisa é eu aqui ensinando, mostrando os exemplos para vocês, codando, eu escrevendo os códigos, né? Uma outra coisa é vocês botando a mão na massa, botando a mão no código, escrevendo e testando vocês mesmos. Caso dê algum erro, vocês tentarem entender o erro e tentar corrigir o erro. Isso é importante para pegar experiência. Programação é uma coisa que se aprende com a experiência, com a prática. Então é importante vocês sentarem e resolverem os exercícios. Alguns vão ser fáceis, alguns vão ser médios, alguns vão ser difíceis, alguns vão ser legais, alguns vão ser maçantes. Eu admito, esse primeiro exercício aqui é muito chato, é muito maçante. Mas é interessante tentar fazer esse exercício, porque justamente pelo fato dele ser maçante, obriga vocês a pensarem como é que eu faria isso diferente, de uma maneira mais otimizada, de uma maneira que não faça perder tempo escrevendo muitas linhas de código, certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui apresentar o exercício de forma mais clara, certo? Que nos conceitos testados, a gente vai basicamente testar os conceitos de lista e listas alinhadas, certo? Nem todos os exercícios vão contemplar todos os assuntos que a gente viu nas aulas, certo? Mas é importante vocês também praticarem por conta própria, né? Pensando vocês mesmos em problemas que possam resolver ou usando os conceitos que a gente trabalhou no vídeo, né? Então, mas pois bem, aqui a gente vai trabalhar com listas e listas alinhadas, lembrando que a gente comentou de listas alinhadas, são listas dentro de listas, e você acessa elementos dessas listas com índice, né? Usando índices, né? Você usa um índice para indicar qual lista interna que você vai acessar, e depois um outro índice para indicar qual elemento que você vai pegar da lista. Isso são casos que são listas alinhadas, que é uma lista de listas, né? Mas você pode ter uma lista de listas, e aí você pode precisar usar mais e mais índices, certo? Mas a ideia aqui é você tentar criar um tabuleiro de xadrez usando listas alinhadas, e para isso vocês só vão precisar de duas camadas de listas, digamos assim, né? Uma lista com digamos assim, as colunas, certo? Então, o primeiro índice aqui da lista vai indicar a linha, certo? Então, você vai ter as linhas, e os elementos vão indicar as colunas que estão naquela linha, né? Então, mas, pois bem, o exercício aqui, então, é criar um tabuleiro de xadrez utilizando listas alinhadas, certo? Inicializando as posições iniciais de um jogo de xadrez padrão, certo? Então, se vocês manjam de xadrez, vocês devem saber que o tabuleiro começa com umas peças em determinadas posições, né? Então, essa é a posição inicial das peças. Se vocês não conhecem, vocês podem pesquisar aí no Google, certo? Qual é a disposição inicial das peças, certo? E, como eu disse, aqui vai ser um curso voltado... A gente vai querer criar um engine de xadrez, então se vocês não manjam muito de xadrez, eu também não vou ensinar, mas é interessante que vocês pesquisem, pelo menos o básico, para entender o que está acontecendo aqui, né? Mas, enfim, então é isso. Vamos criar um tabuleiro de xadrez utilizando listas alinhadas. O primeiro índice vai indicar a linha, o segundo vai indicar a coluna. E onde não tiver célula, né? Onde não tiver peças, vocês vão colocar um none lá, certo? Um valor none, que é o tipo de dado que indica nulo em Python. Então, por exemplo, vocês vão criar o tabuleiro aqui, e aí que vocês botam o código de vocês aqui, e aí só para ter uma ideia do que se espera, por exemplo, para o nosso tabuleiro 00, significa que eu estou querendo pegar a linha 0, que significa a primeira linha, né? Lembra que sempre começa com 0 aqui, a indexação, e dessa linha 0 eu quero pegar o elemento que está na posição 0 na coluna, certo? Ou seja, na primeira posição. Então, de fato, estou pegando aqui primeira linha. Que linha é essa? É a linha A, certo? Lá do tabuleiro de xadrez. Coluna 0, ou seja, o primeiro elemento da coluna A é o A1, certo? Então,
eu estou aqui olhando para a posição A1 no tabuleiro, quando eu faço o tabuleiro 00. E é isso, vocês devem saber que num jogo de xadrez, quem começa no A1 é uma torre, no caso a torre branca, certo? Seguindo aqui, por exemplo, o tabuleiro na posição 4, 0, significa que eu estou acessando a quinta linha, né, e a primeira coluna. Então, quinta linha é a linha E, primeira coluna é 1. Então, estamos falando aqui na posição E1, certo? Temos um rei, que no caso é o rei branco, na E1, certo? E assim por diante, né? Temos que na 7-1 é a posição em H2, é esperado que tenha um peão lá. Aqui no índice 5-2, isso aqui é F3, né? A gente não espera que não tenha nenhuma peça na F3 aqui no começo do jogo, então espera que seja null, né? Quando a gente dá o print, certo? Mesma coisa aqui com 3-5, certo? A gente espera um null aqui porque seria a posição D6, né? Também não tem nenhuma peça no D6, certo? E por fim, por exemplo, aqui na 6-7, que é a linha G, né? Linha 8. Então na G8 aqui a gente tem um cavalo, que no caso é o cavalo preto, né? Então, espero que tenha ficado claro o exercício. Vai ser, como eu disse, muito chato escrever esse exercício, porque basicamente vocês vão ter que escrever 64 peças na mão, tá? Digitando um a um, mas aí fica a reflexão, já pensando em próximos passos, como automatizar isso, como que eu crio um tabuleiro de xadrez automatizado, certo? Sem precisar escrever as 64 posições uma a uma, certo? Então é uma reflexão que fica aí, e é claro que a gente vai ter a resposta disso em vídeos futuros, certo? Mas por enquanto é isso, espero que vocês se divirtam fazendo esse exercício, que eu duvido muito, mas é um assim, importante, e até a próxima.